Boa noite. Boa noite, Altair. Boa noite a todos que nos ouvem pelo Facebook, pelo Instagram Pelo ou YouTube. pelo YouTube. Sejam bem-vindos nesta noite e permaneçam conosco. E nós temos algo muito importante a filosofar nesta noite. Isso aí. E a todos também, né, que nos assistirão no gravado. Boa noite, Sônia. Boa noite, Sandra. Bom ter vocês conosco. Bom, sem mais delongas, né, professor Raimundo? Boa noite, Rosiane. Vamos então, né? Vamos então conversarmos aí um pouco, né? Filosofarmos um pouco a respeito de dois pontos, né? Que seria interessante a gente estar aí enfatizando, né? Sobre o R7, né? Boa noite, Zilda Lima. Boa noite, Maria Fátima. Samuel Dantas, Inês, Sueli, Benta Gonçalves, sejam todos bem-vindos, né? E fiquem conosco durante essa programação. Daqui a pouco teremos mais uma aula sobre contagem regressiva geoapocalipse. Bom, o primeiro ponto, né, que eu gostaria de estar destacando para filosofarmos a respeito, vou estar colocando aí na tela. Quando o dragão, a antiga serpente, for solto, lá no finalzinho do Reino 7, quem de fato será crivado por ele? Apenas os que ainda forem duais, terceira categoria, né? Aqueles que entraram no R7 sem ter experimentado a morte física, ou também os vencedores do crivo ainda serão tentados, crivados mais uma vez. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro questionamento, né? E aí eu gostaria que o professor Raimundo falasse um pouco a respeito desse primeiro questionamento. Muito bom essa pergunta aí para a gente filosofar. Na verdade, a pergunta é quem será crivado no último crivo, quando estiver terminando o Reino 7, para passar para o 8º. Para respondermos essa pergunta, nós precisamos entender que na entrada para o reino haverá uma classe de pessoas que estarão ainda nesse corpo físico. Eles certamente não sofrerão mutação, eles não serão diferentes, mas serão pessoas como elas são hoje. Se nós não entendemos isso pode formar uma confusão, e alguns, eu acredito, até que estejam confusos, não porque não foi explicado direito, porque não entenderam essa coisa. Se não entendermos que há uma classe de pessoas que são duais e que estão nesse corpo físico sem passar por nenhuma mudança, porque veja só, eu vou citar a 1 Tessalonicenses, onde Paulo disse que na volta do Senhor para reinar, haverá a primeira ressurreição. E nessa ressurreição, os que serão ressuscitados estarão no reino, mas eles estarão numa esfera diferente, que não será nem totalmente física
e nem totalmente metafísica. Eles vão estar tanto físico aparecendo, como também não aparecendo, porque eles já estão com um corpo que já é um corpo diferente. Foi semeado aqui um corpo corruptível e, como disse Paulo, agora vem o corpo incorruptível. Se é o corpo incorruptível, significa que essa pessoa não vai ser mais crivado. Significa que, porque o crivo aqui é por causa exatamente de estarmos numa dualidade onde o homem tem o direito de escolha. E essas pessoas que ressuscitaram, eles já fizeram sua escolha. E eles foram aprovados no crivo. Então, eles vão para lá, para o reino, mas existirá as nações que sobrarão no final da grande tribulação, que entrarão para o reino, e essas entrarão com corpo físico. A gente não pode esquecer isso, porque se nós fugirmos disso aí, nós vamos ficar embaraçados e não teremos um discernimento adequado de como que vai ser a coisa no último crivo. Porque, ora, se nós já fomos crivados aqui e fomos aprovados, porque aqui é o seguinte, ou vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, não tem essa de meio termo, né? E os que entrarem para o reino com esse corpo físico, sim, eles vão ser crivados durante o reino. E aí é onde está a coisa. Se o reino durar 1000 anos, e alguns acham que não pode não durar, e outros acham que pode durar, nós temos o direito de pensar tanto que sim como que não, então eu vou ficar com o pensamento que dura 1000, porque é um tempo mais espaçoso que vai dar aí uma chance para o homem se regenerar. Então, o que ocorre? Como essas pessoas que entraram para o reino com esse corpo de carne, eles estão com todo o ego, estão ainda com todas as suas conjecturas, com toda a sua forma de ser. Então, o que ocorre? Eles vão ser crivados durante esse tempo. E eles terão um bom tempo para se regenerarem. Uma outra coisa que a gente precisa observar. Quando entrar para o reino 7, o que vai acontecer? O dragão vai ser preso. A primeira serpente não tem mais como estar operando durante esse período. O que acontece? Isso favorece o homem um pouco. Porque o que o homem já tem dela é o que ele vai se regenerar durante esse tempo, que é toda a sua natureza cheia de tantos problemas, de tantas situações desse crivo, e ele vai continuar sendo crivado, mas ele vai ter o tempo para se regenerar. É por isso que está escrito que se uma pessoa morrer jovem, ele morre com 100 anos. Por quê? Porque a duração do reino, ela pode ser 1000 anos. Então, se morrer com 100 anos, ele morre jovem. E uma outra coisa que a gente precisa observar, que Cristo, quando vier para reinar, ele vai julgar, está dizendo a palavra que é com vara de ferro, é com justiça. É com justiça. E o homem não tem o direito de estar errando no reino. Ele não tem o direito mais, porque o tempo de tolerância que Deus deu no crivo para o homem aqui passou, e ali Deus vai realmente julgar de uma maneira, vai estar reinando de uma maneira muito justa, que o homem não tem direito de fazer o que ele quer, não é como agora, certo? Ah, mas o homem ainda vai ter um direito de escolha, vai ter um direito de escolha. No reino vindouro, a escolha é de Deus. O homem não tem o direito de fazer escolha. Ele tem que obedecer. E se ele não obedecer, simplesmente ele morrerá. Ele pode morrer jovem ou ele pode morrer com uma vida prolongada. Então, o que ocorre? No final do crivo, no final do reino 7, o que vai acontecer é quem vão ser crivados são eles. Os vencedores não tem mais que ser crivado nada.
porque assim eles teriam que ir para o reino com o mesmo corpo que estão agora. Seria incoerente dizer que ele vai ser crivado lá, porque ele passou no crivo e foi aprovado. Então, ele vai estar lá como um vencedor, juntamente com o Senhor, para servir o mundo naquela época, em toda a plenitude, mas o crivo não é para eles. O crivo é para as nações que estão com corpo de carne. Essa é a vez, inclusive os judeus, é a vez do grande crivo deles, que se não fosse eles, talvez, eu vou dizer aqui uma hipótese, que talvez, se não fosse judeu, não tivesse nem mais esse tempo, tá? Deus deu esse tempo porque abriu uma porta para nós, e hoje nós somos gratos a Ele por essa misericórdia tão grande, e estamos fazendo parte desse reino, cremos se formos vencedor juntamente com Ele. Então, que você que está ouvindo, meu amigo, preste atenção bem numa coisa. Para entender esse crivo aí, tem que entender que há as nações que estão com corpo de carne, ainda com todo o seu ego, certo? Porque, primeiro, o vencedor não vai estar com ego lá. Não vai ter ego, porque se tiver, ele não venceu. Ele não venceu, então não tem crivo para ele ali. Não tem crivo, ali tem aprendizagem, mas crivo não. Tem aprendizagem, mas não tem crivo para ele dizer assim, poxa, ele vai ser aprovado ou reprovado. Assim nós teríamos que, nesse caso, que fique bem claro, que nós teríamos que morrer de novo. Nós teríamos que ressuscitar com esse mesmo corpo, do jeito que está aqui, que estamos aqui, como a ressurreição de Lázaro, para viver de novo no milênio, para ser crivado. Então, perceba que nós não podemos fazer confusão nisso. Não podemos ser confusos, dizer que lá os vencedores vão ser crivados e as nações que estão no corpo de carne vão ser crivados. Não, eles vão ser crivados. Eles vão ser crivados. E se não for aprovado, aí eles não passarão para o oitavo, né? Não tem como, porque foram crivados e não foram aprovados. Ali, quando for solto o dragão, quando a antiga serpente atuar de novo, certamente ela vai sobre os 4 cantos da terra, né? Vai sobre toda a terra, sobre todo o globo terrestre, procurar a incitar as nações contra o Senhor que está reinando. E aí é que vai ser a grande prova. Só vai passar para o oitavo para prosseguir aqueles que não cair no laço da serpente. Mas que fique bem assim, que a gente possa observar bem claro isso, que pelo fato de ter as nações vivendo na vida física, nessa vida física, completa de ego e de toda dualidade, é que vai haver esse crivo final. Não creio, não posso crer, não vejo nem como eu crer que as pessoas que venceram esse crivo vai ser crivado lá. Não tem como crer nisso. Então, Cristo iria ter que morrer de novo, certo? Porque ele veio aqui num corpo de carne e teria que estar no reino nesse mesmo corpo reinando, mas ele não está. Ele estará numa outra esfera. Nessa esfera, Cristo tanto está físico como está metafísico. E assim, creio eu, será os vencedores. Tanto operarão, tanto aparecerão como desaparecerão. Eles terão o domínio sobre si nesse sentido. Por quê? Porque eles são uma unidade com Cristo e eles não podem ser desligados, porque eles fizeram a escolha. Cristo aprovou. E outra coisa, olha que absurdo se a gente disser que os vencedores vão ser crivados. Olha que absurdo. Agora, imagina Paulo ter o homem que deu a sua vida, gastou todos. Ele era um potencial lá no meio dos fariseus, fariseu dos fariseus, hebreu dos hebreus, era dos melhores. E foi entre os apóstolos dos melhores. E agora ter que ser crivado de novo. Isso não dá para entrar acho que uma mente sã não tem como pensar assim. Até que a gente respeita o direito de quem quiser pensar, porque o homem pode pensar o que ele quiser, né? Mas não dá,
não creio que... Então, Pedro, que sacrificou sua vida toda também, morreu pelo Senhor, os demais apóstolos teriam que ser crivados outra vez. Isso não dá para se entender assim. O crivo será por causa das nações que vão estar lá no reino, ainda na dualidade, ainda com todo o seu ego, e inclusive há muitas coisas que, antes do reino, elas vão ser derrubadas, porque as coisas que foram criadas por ego não tem como estar no reino atuando, porque não é um reino de ego agora, é um reino de submissão, é um reino onde as pessoas terão que se submeter, porque é um reino de justiça, de justiça. Inclusive o seguinte, toda vida que se fala sobre o reino vindouro, o reino milenar, não existe muitas passagens falando de amor, fala de justiça. Fala de justiça, certo? O amor de Deus foi derramado sobre todos e vai estar até lá, mas nem se fala disso. Não se fala disso, porque lá o homem não tem escolha. A escolha do homem é obedecer ou não e morrer. Porque Deus não vai contender com o homem no seu reino, no reino vindouro. Então, para nós que temos essa chance, que Deus deu a oportunidade, nós devemos temer muito diante dessa situação, né? Porque com muito temor, com muito respeito, está diante de Deus, porque a coisa não é de brincadeira. Ou eu serei aprovado, ou eu serei reprovado. E se eu for aprovado, eu não vou ser reprovado no reino. Eu já fui aprovado. E quem me aprovou não foi um homem, não. Foi um homem, mas um homem Deus. Foi o próprio Senhor do universo, o Criador. Se eu for aprovado, foi Ele que me aprovou. E Ele não vai me reprovar depois que me aprovou. Porque Ele não fez erro, Ele não errou. Eu não acredito que Ele errou. Ele me aprovou, então Ele errou, e lá eu vou ser provado de novo porque Ele errou. Não, isso não funciona. Não funciona. Esse crivo aqui é um crivo. É um crivo para quem vencer, venceu. E quem não vencer, não venceu mesmo. E não vai ter como estar no reino. E os que vão estar no reino em carne vão ser crivados como nós fomos crivados aqui. E por isso que vai haver, a serpente vai ser solta no final para testá-los. E aí é o seguinte, se passar lá, vai para o reino 8. Se não, não tem como ir, porque daí para lá não tem mais a questão de teste. Daí para lá é o seguinte, é glória. Daí para lá é vida eterna. Daí para lá é vida para sempre com Ele. E eu sempre vou repetir, não creio que Deus erra, e se Ele aprovar, quem for para lá, fez a escolha, e se fez a escolha, agora é filho de Deus fazendo parte da sua emanação, e eu nem acredito que ele vai mais se rebelar. Não acredito que ele vai mais se rebelar. Até porque se ele fosse, Deus não aprovaria, né? Porque Deus está crivando e reprovando aqueles que se rebelam. É isso daí. Esse é o ponto que eu penso que seja, e que estou filosofando sobre isso e tenho assim, uma convicção muito grande no que estou falando, e tenho base, estou citando o que está escrito. O que está escrito. Então, é isso aí, Altair. Maravilha, professor Raimundo. Eu gostaria de destacar aqui que a Maria de Fátima, né, está acompanhando pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Maria de Fátima, sinta-se abraçada, permaneça conosco, conheça o nosso trabalho, né? Tenho certeza que você não vai se arrepender. E, professor Raimundo, a gente está tendo uma dificuldade aqui. Você mais cedo tentou entrar em contato com o professor Rafael, né? Sim. Professor Rafael, acredito que ele esteja conosco aí, né? E eu vou falar a pura verdade. Eu só tive tempo de deixar as coisas preparadas. O dia foi bastante corrido para mim, né? E eu fiquei na expectativa que você conseguisse falar com o professor Rafael, né?
Eu falei com o Bruno, mas o Bruno ele ia ter uma dificuldade para estar entrando ao vivo hoje, né? Então, peço, né? Peço ao professor Rafael que nos despeque aí pela falha aí de comunicação, mas é que o professor Raimundo realmente não conseguiu mesmo fazer contato, né? Inclusive, desde ontem que eu procuro, assim, eu procurei ter contato com ele, mas não consegui pelo telefone que eu fazia sempre contato, né? Sim, sim, sim. Bom, dando andamento, né? Eu gostaria agora de colocar aqui o segundo ponto, né? Como nos tornaremos imortais apenas no reino 8, né? Visto que o reino 7 será um reino de transição. Aí vem a pergunta: é possível que morramos novamente neste reino transitório, né? Visto que a gente será ressuscitado no início do reino 7, porém, temos aprendido que a imortalidade será apenas no reino 8. Aí a pergunta: seria possível morrermos novamente, né, nesse reino 7, reino transitório? Bom, a gente, inclusive, né, tem uma passagem que, que deixa claro, né, como vai acontecer essa questão aí, embora a gente tenha o entendimento que, assim, essa conexão, né, entre o Reino 8 e a imortalidade diz respeito ao real significado desse Reino 8, né? Porque o Reino 8 ele tem o sentido de um reino infinito, né? De um reino eterno, vamos dizer assim, né? Então, em Hebreus, no finalzinho do capítulo 9, né, a gente tem a seguinte inferência, né? Assim como o homem só tem uma oportunidade de crivo, e nós estamos tendo a nossa aqui, né, no Reino 6, uma oportunidade de crivo, de vida, e tem uma só morte, após a qual ele enfrentará o juízo, e temos aprendido que esse juízo vai acontecer no reino 7, né? Que vai ser um reino de justiça, e as outras instâncias assim também, e as outras instâncias, né? Assim também Cristo se ofereceu em sacrifício uma única vez para perdoar os pecados de muitos, né? É interessante, aqui a gente poderia pensar assim, né? Mas espera aí, por que de muitos, né? Por que não perdoar o pecado de todos? Porque nem todos se salvarão, né? Isso vai depender da escolha de cada um, né? Então, a gente tem essa referência, né? Que se formos aprovados no crivo ainda nesse período que a gente, nesse período atual que a gente entende como Reino 6, né? Entrando no Reino 7 já aprovados, não tem como, né? Como a gente viu anteriormente, não tem como a gente passar por outro teste, e também não tem como a gente morrer novamente, né? Se já foi crivado, já foi aprovado, já inclusive experimentou a primeira ressurreição, né? Então,
a gente entende que, embora, né, no reino 7 transitório, ainda estejamos realizando trabalhos, né, porque o reino 7 vai iniciar com um mundo devastado pela grande tribulação, né? E será um período de reconstrução e também um período de juízo, né? Um período de reino de justiça. Então, embora ainda tenhamos algumas atividades no reino 7 semelhantes às atividades que realizamos hoje no reino 6, né? Temos essa certeza de que, sendo aprovados no crivo, né, antes de entrar no reino 7, temos a garantia de que não passaremos pela morte novamente, né? Até porque a gente também tem a referência de que, assim, fazendo uma separação, né, entre os vencedores do crivo e aqueles que não venceram o crivo, a gente tem a primeira ressurreição para os vencedores, né? E vai ter também uma ressurreição para aqueles que não venceram. Mas esses que não venceram vão ter experiência da segunda morte, e essa segunda morte já é o lago de fogo inexistência, né? Então, é mais uma certeza de que aqueles que foram aprovados no crivo ainda nesse período atual, que a gente chama de reino 6, né, não experimentarão novamente a morte, né? Mas aqueles que entrarem nesse reino 7 transitório, como o professor Raimundo bem explicou, né, sem ter experimentado a morte física, esses sim, poderão ainda morrer, né, no reino 7, se não forem obedientes, né? Então, embora no reino 7 transitório embora a gente ainda vá realizar algumas tarefas, né, nesse reino 7 transitório, se formos vencedores do crivo, ainda nesse contexto atual de reino 6, já teremos a certeza da vida eterna a partir do reino 7. Correto, professor Raimundo? Liga o microfone. Desculpa aí. Pois é. E aí é o seguinte, para nós admitirmos que vai ter um crivo outra vez para nós vamos ter que tirar esse versículo aí que a gente terminou de ler, vai ter que tirar ele da Bíblia, né? Até da Códex que está lá, né? Nós estamos lendo, sim, inclusive na Códex, né? Que ao homem foi determinado o crivo uma só vez, e morreu uma só vez. E Cristo, assim, lá em Hebreus, nesse mesmo texto, dizia que Cristo veio e morreu uma só vez, fez um sacrifício eterno, ele não vai fazer um segundo, certo? Ele fez um sacrifício eterno, e quando ele vier, está escrito aí, que quando ele vier, ele vem, mas não tem relação com a morte, certo? E nem com perdão de pecados, certo? Ele não vem mais para realizar isso. Ele vem, inclusive, ele vem como um rei e como juiz. Ele vai começar o grande dia de julgamento. Então, o que vai começar é um grande julgamento, é um grande dia com julgamento. E o homem ali é aquilo lá, ele ou obedece ou não vai viver.
Não vai viver. Imagina, olha só a sombra. Vamos olhar aqui para uma pequena sombra. Quando Coré desobedeceu, o que aconteceu com ele? Isso aqui, nesse crivo. Morreu. Nesse crivo agora. Morreu. E os que fizeram a mesma coisa, que tiveram o mesmo tipo de rebelião, morreram. Não tiveram direito de viver. Ananias e Safira morreram. Então, no reino não tem oportunidade. A oportunidade é que Deus já deu, colocou lá para dentro. Agora você viva como tem que ser. Porque agora eu vim para mostrar para os homens que é possível reinar entre os homens com justiça e as coisas funcionarem. Então, aquele que se mostrar contrário simplesmente não vai viver lá. Não vai viver lá. Certo? E no final, mas no final não vai ser crivado? Vai ser crivado porque ainda estão em corpo de carne. Mas muitos não vão chegar nem no final para ser crivados, vão morrer antes. Eles não vão atingir esse tempo por causa da rebeldia. Porque assim Deus está brincando, veio novamente para fazer a mesma coisa do crivo atual. Não, eu não creio nisso. Eu creio que realmente será assim. Ele será o rei com justiça. Outra coisa, os vencedores que vão estar com Cristo reinando e pondo as coisas em ordem, ninguém pensa que é chegar lá e numa brincadeirinha com os outros, né? Seguinte, eu vim aqui porque você sabe, né? Você sabe que nós estamos... Não. As coisas lá é tudo estabelecida pelo Senhor. O homem não tem o direito de estabelecer, ele só tem o direito de obedecer. Esse aqui se nós olharmos em toda a linha em relação ao reino, é o que nós podemos ver. Então, para nós admitir que alguém foi crivado aqui, vai ser crivado lá de novo, então é o seguinte, ele vai ter que nascer, vai ter que haver uma ressurreição igual a de Lázaro, certo? E aí nós vamos ressuscitar tudo com corpo de carne, vamos para lá de novo, porque nós não passamos aqui, então nós vamos para lá de novo tentar passar, mas nós sabemos que não é assim. Nunca foi explicado assim, nem pelo professor Acon, nem pelos outros professores que falam da Bíblia, ninguém falou disso. Então, o que ocorre é o seguinte, se não aprovou aqui, não está aprovado. Certo? E se foi para o reino porque foi aprovado, até porque aquilo lá, eu vou repetir novamente o que eu falei no início, porque eu achei muito interessante. Imagina, se eu for imaginar que Paulo, Pedro, os profetas que deram sua vida, os que foram, perseguidos ao máximo, cortado a espada, perderam sua vida, deram sua vida por isso, então eles teriam que ir para a mesma... de novo? De novo? Não, isso é... E morrer de novo? Eu vou falar uma coisa para você, Altair. Eu vou usar até um provérbiozinho que a gente usa popular, né? Me desculpa aí pelo provérbio, mas é o seguinte, isso é conversa para boi dormir, tá? Não tem como entrar numa pessoa sã, que creu no Evangelho, que conhece o Evangelho, que vive o Evangelho, crê nisso. Porque não temos pista para isso. Nós não temos pista para isso. Cristo morreu uma só vez, não tem mais sacrifício. O sacrifício foi esse, que ele é eterno, vai valer por toda a vida. E nós temos o direito de ser crivado, está escrito lá também uma vez, e morrer uma vez. Se tiver que morrer outra vez, vamos arrancar o versículo lá da Bíblia. Exatamente. O que não é possível, né? Eu estou usando isso aqui, mas é claro que não precisa disso, né? Nós temos é que crer no que está estabelecido, no que foi dito, né? E é isso daí. Gente, o Paulo Leite também está conosco pela primeira vez, também seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado. Bom, gente, o programa de hoje ele já seria um pouco mais curto mesmo, né? Acredito que não tenha ficado dúvida, né, em relação aos dois pontos, né, referente aí ao reino 7, o reino transitório, né, o reino de justiça. Voltaremos, né, semana que vem, escrutinando um pouco mais, né, sobre essa série impressionante que foi a série Paradise, né, professor Raimundo? Eu quero falar aqui uma palavra aqui para o Rafael, porque o professor Rafael, eu vi aí quando ele escreveu dizendo assim, o que houve, me excluíram, né?
Na verdade, não escolhemos nada, não conseguimos foi ter contato com você, Rafael. Mas você é do nosso coração, você é da unidade, não tem, quem é da unidade não tem como ser excluído, jamais, né? E mais Então, uma vez, né? E mais uma vez eu quero pedir, né, que me despeque, né? Porque eu talvez, né, teria conseguido fazer contato com o professor Rafael, mas eu realmente tive bastante correria e não tive tempo hábil, né? Para deixar tudo em ordem e acionar antes. E eu fiquei tranquilo porque acreditei que o professor Raimundo, que está próximo, né, conseguiria estabelecer esse contato. Então, peço que me despeque. pois é. E é o Bom, seguinte, gente, Altair, quem tiver alguma pergunta, aí no chat quiser fazer, nós eu podemos já vi até uma não ter aqui, tempo professor mais. Raimundo. Ó. Já vi aqui, ó, uma aqui, ó. O juízo no Reino 7 pode ser entendido como processo de transição para o Reino 8? O juízo do reino 7 pode Isso. ser entendido como o processo de transição para o reino 8. O, o, o julgamento das nações no final de tudo, quando a serpente for solta, ali sim, ali é um julgamento que é uma transição para o reino 8. O reino 8. Agora, quem for julgado durante os 1000 anos, nós não sabemos dizer quem vai e quem não vai. Quem vai entrar para o reino que vem ou quem não vai, porque nós não temos o direito de fazer esse julgamento, né? Mas estamos dando a dica, né? E que todos aqueles que obedecerem, que viverem aquilo que o evangelho real, o evangelho verdadeiro, original, e viverem para o Senhor, com certeza eles vão estar reinando, e nem no reino 7, nem no reino 8 ele não será julgado. Ele não será julgado, porque assim teria que voltar tudo de novo, repetir o crivo, né? E não é possível, porque o crivo pode ser criado outros modos, outros reinos, ser criado outros mundos, mas isso daí nós não podemos, temos que deixar a coisa para lá, porque agora nós não temos como definir nada, até porque, ó, nessa série que o professor deu agora, tem tanta gente voando no ar, que tem quem diga que vai ser o Deus separado da unidade, e ele faz o que ele quer lá, cria a nação que ele quiser, do jeito que ele quiser, faz e desmancha, quer dizer, e a unidade vai ficar onde? E outra coisa, você assistiu o Grau que fala dos filhos de Deus, o que, é que eles fizeram? E o que Deus vai fazer com eles? Então, isso é para Destruir. temor nosso. Vai? Isso é para temor nosso. Para nós vermos. E temos que entender o que é a unidade. Senão nós vamos ficar fazendo conjectura, né? E pensando uma coisa, falando outra. É tanta coisa que se fala que eu ouso dizer que muita gente fala o que não ouviu. Ele pensa que ouviu, mas não ouviu aquilo. Ele ouviu outra coisa. Sim. Então Sim. é muito sério isso. Mas é isso aí. Estamos aí. Quem quiser fazer Isso alguma aí. pergunta para responder na próxima. É isso mesmo. Bom, gente, eu verifiquei aqui, acredito que só tenha sido aí a pergunta do Ademilson mesmo, né? Estamos concluindo mais esse questionamento em foco. Voltaremos a semana que vem, né? Escrutinando, como eu disse, um pouco mais aí sobre essa série, né? Paradise. Um forte abraço a todos, beijo na consciência e daqui a pouco, contagem regressiva já ao Apocalipse. Tchau, tchau, Boa gente. noite a todos. Tchau para todos. Tchau, Thaí. Boa noite. Boa noite.